Got it. Miguel, meu querido, disse que podemos começar, tá com você. Obrigado, Abner. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão. Nosso objetivo aqui é tratar os assuntos da hora, sugeridos por todos vocês, do Backstage. Essa é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da organização social Acesso e apoio do coletivo Backstage Brasília e Infino. Bem, nós temos hoje no nosso aulão Elsa Costa, que todos aqui já conhecem muito bem, os que já estão nos cursos LabFaz e ATEC, e então já dispensa apresentações, né, a Elsa. E temos o Reginaldo Ribeiro, que é o Regis, que é vice-presidente do Sindicato de São Paulo, que tem uma história muito boa para a gente ouvir aqui sobre o processo de organização, de retomada do sindicato, né, das ações da organização do Sindicato de São Paulo, que depois de 30 anos, né, de uma administração assim, muito adaptada, peleira, assim, muito parada, né, eles retomam um processo onde um técnico, o Regis é técnico de som e luz, ele está à frente do sindicato hoje. Então, é um processo muito importante para que a gente conheça essa história. E eu queria pedir, antes da intervenção dos dois, a apresentação de um vídeo que nós pedimos ao sindicato, o Satélite de São Paulo, para a gente passar aqui. Você pode botar, Regis? Para a gente começar vendo esse vídeo. Esse vídeo é curto, mas muito importante para a gente ver o processo, quer dizer, a história do Sindicato de São Paulo. Em 1925, a pedido da Casa dos Artistas, o deputado Nicanor Nascimento apresenta projeto de lei que obriga as empresas teatrais a cumprirem o Código Comercial. A lei cria as categorias de artistas e auxiliares teatrais, obriga a formalização de contratos e fixa a jornada de trabalho semanal, entre outros pontos. Mas no ano seguinte, esta lei será substituída por outra, agora incluindo os direitos do autor. Elaborada por uma comissão formada na SBAT, foi defendida na Câmara por um deputado muito conhecido nas coxias, Getúlio Vargas. Em 1931, o governo Vargas publica a Lei Federal de Sindicalização e a criação de sindicatos de trabalhadores se alastra. 3 anos depois, no dia 19 de dezembro de 1933, nascia o Sindicato dos Trabalhadores de Teatro de São Paulo. Os 50 anos em 5 de JK parecem modestos diante das transformações vividas ao longo da década de 50 no setor cultural. São Paulo vê nascer o TBC
e dezenas de outras companhias teatrais. Nasce a Escola de Arte Dramática, o lendário Teatro de Arena, o resistente Teatro Oficina. O golpe civil-militar em 1964, em poucos meses, começa a destruir tudo isso. Logo, a TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo, vai firmando um modelo de dramaturgia que, num futuro próximo, se tornará mania nacional, a telenovela de longa duração. O departamento de censura assumirá o protagonismo de todas as peças em cartaz. Protagonista detestável amputa algumas obras, proíbe outras, persegue artistas e prende sindicalistas. Mas a categoria, que gosta de chamar a si mesma de classe, resiste. Inesquecível Linha de Frente marcha com a passeata dos 100 mil e reivindica, entre outras coisas, o fim da censura às artes. Ruth Escobar, a portuguesa mais brasileira desde Carmen Miranda, ergue e manda quebrar as paredes de seu teatro sem temer jamais. Afinal, a ditadura começa a perder fôlego. Depois de destruir vidas, carreiras e obras, a categoria resiste. Em 24 de maio de 1978 é publicada a Lei 6533. A partir daí, atrizes e atores não terão de comparecer à Polícia Federal, junto com músicos e prostitutas, para informarem quem são, onde vivem e retirar o que ficou conhecida como carteirinha de puta. Sem sindicato ou associações para defendê-las, as trabalhadoras do sexo ainda levariam 30 anos para começar a obter algum respeito. O ano de 1978 marca também a chegada de Lélia Abramo ao Saté de São Paulo, na primeira chapa de oposição vitoriosa desde o começo da ditadura. Então veio a luta pela anistia. O prejuízo causado pelo regime militar fica cada vez mais evidente. O movimento sindical renasce pouco a pouco. Acordamos do pesadelo de assassinatos e torturas realizados em prédios públicos no horário de expediente. Estávamos ainda machucados, tontos e sem tempo de olhar o que foi feito de nós. Nós resistimos. O cinema é arrasado por um aventureiro no poder e o mercado publicitário prospera. O teatro enfrenta inúmeras dificuldades, mas os estúdios de dublagem se profissionalizam em definitivo. A Lei Rouanet altera as condições de produção teatral e faz nascer, com dinheiro público, franchises de espetáculos da Broadway. A indústria das telenovelas emprega. A produção artística fica quase inviável por falta de fomento. Sobrevivemos. Ao final da década de 1990, históricos militantes como César Vieira, jovens e maduros artistas debatem com um gigante intelectual Milton Santos e nasce o movimento Arte contra a Barbárie. Avançamos. Voltamos a sonhar uma política de Estado para a cultura e o resto, como ao final de Hamlet, é história. Os artistas e técnicos do SATED SP, reunidos na chapa Transparência e Renovação, têm fome de ajudar e fazer essa história. Sonham em propiciar condições cada vez melhores para que técnicos e artistas da arte, da cultura e do entretenimento possam seguir juntos, não apenas nos palcos, picadeiros, coxias, passarelas, mas também nas lutas para garantir seus direitos de trabalhadores. Repetindo as palavras de Lélia Abramo, cuja memória inspiradora não podia faltar neste dia. A nossa posse hoje é o coroamento de pelo menos um ano de luta e de trabalho. Um grupo de pessoas que, mesmo inexperientes, mesmo sangradas e retalhadas em suas aspirações mais profundas como artistas e cidadãos, mesmo assim, e muito por causa disso, descobriram o entusiasmo, o despertar da consciência de, mais uma vez, acreditar na possibilidade do encontro como coletivo, na união como caminho para a criação de espaço onde, como trabalhadores, pudessem se exprimir e possibilitar a expressão de toda uma categoria. Pode dar continuidade, Miguel. Muito bom, muito bom. Oh. Obrigado, Regis, muito obrigado. Bom,
eu pedi... Desculpa, Miguel, só lembrando que esse vídeo ele foi o início dessa gestão atual que nós estamos no sindicato, né? E foi construído por várias mãos e, enfim, com o talento de muita gente que pesquisou e foi atrás. Tá? Obrigado, Regis. Olha só, eu, quando vi esse vídeo, achei legal trazê-lo para abrir essa aula, porque tem vários aspectos nessa história que eu acho que são caldo para a nossa conversa, né? Sobre organização, sobre regularização, formalização, né, de uma categoria de trabalhadores da técnica, né? E um dos aspectos que salta aos olhos aí no processo de organização é que os artistas aparecem muito mais no início, né? Eles falam, têm esse protagonismo maior, e mais para o final do vídeo os técnicos estão aparecendo e a técnica está aparecendo nele, né? E aí eu queria começar com o Regis exatamente por isso, porque ele participa desse processo de, vamos dizer assim, de mudança, de retomada de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra discussão sobre a categoria profissional, que são duas, que são interdependentes, mas que têm suas especificidades, e durante muito tempo só uma teve esse protagonismo, né? Então, Regis, com você a palavra aí. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, a oportunidade, dar meus parabéns aí pela iniciativa, até porque é muito importante a gente falar sobre essa união coletiva, esse ajuntamento de forças, e eu sempre digo que tudo começa por duas palavrinhas: organização e mobilização. E quando eu falo isso, lógico, eu estou considerando de uma forma suprapartidária, né? Eu entendo que, como eu já conversei com o Miguel, hoje os mundos estão muito polarizados, mas nós temos que entender que nós somos, como eu poderia chamar, uma corporação de ofício. Nós devemos batalhar, lutar para que os nossos direitos, nosso trabalho, a nossa valorização, ela seja sempre um tema principal. E eu iniciei praticamente do nada, nunca me imaginei estar na frente de sindicato, nunca me imaginei nem estar em sindicato. Isso começou lá meados de 2010, quando me vi numa situação que eu e mais alguns colegas, né, nós estávamos num momento de muita precarização, assim como ainda hoje acontece. E naquele instante, nós pensamos que órgão que poderia nos ajudar como trabalhadores, a quem a gente poderia recorrer naquele instante. Eu, até então, antes da pandemia, estava atuando como técnico da Prefeitura de São Paulo, e até isso, nesse momento, foi bastante prejudicado. Naquele instante, em 2012, melhor dizendo, nós tomamos a iniciativa de ir atrás e querer que o sindicato desse algum tipo de resposta, esclarecimento, o porquê que a atuação não estava sendo a contento. E aí eu fui recebido pela então presidente do sindicato, como o próprio Miguel falou, a presidente que naquele instante já estava aí, vamos dizer, mais de 30 anos à frente, enfim, a gente queria saber o porquê da precarização, por que o sindicato não estava se posicionando, e como técnico eu reuni outros técnicos mais antigos da área, até porque todos, de alguma forma, trabalhavam em eventos, né, sejam públicos, privados, e nós fomos lá, e aí eu recebi um questionamento, que foi, e onde você estava todo esse tempo, que agora você vem cobrar, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, meio desconcertado. Eu falei, olha, realmente eu estava ausente, mas agora eu pretendo pegar firme e eu quero mobilizar. E a partir daí, de 2012, nós fizemos um trabalho que realmente mexeu bastante com a nossa área técnica aqui em São Paulo, porque até então não existiam, uma coisa que me incomodava é que não existiam pessoas da área técnica querendo um protagonismo, pelo menos representando, somente da área artística. Isso me incomodava imensamente. Aí eu comecei a frequentar, começamos a fazer um trabalho de conscientização, e a partir daí nós criamos uma comissão representativa dos técnicos em São Paulo, inclusive com uma página no Facebook,
que reuniu mais de 3.000 técnicos. E com isso fomos cada vez crescendo mais e nos informando, nos preparando, até que em 2014 eu fui convidado para a gestão e a partir dali eu comecei a fazer parte como diretor, até o momento em que as coisas ainda não estavam como a gente queria e a gente queria modernizar, queria realmente dar uma cara mais de representatividade, e aí tivemos um certo desarranjo ali com a direção do sindicato e resolvemos criar uma chapa, né, de oposição, e a partir daí nós reunimos aí, encabeçamos, né, eu encabecei junto com vários amigos da área técnica e montamos uma primeira chapa ali, de 80 anos, que tinha mais de 10 técnicos, né, na diretoria, junto com os artistas, tudo para dar uma representação melhor, né, mais distribuída. E assim tem acontecido, conseguimos vencer, né, aquela gestão, e aí, a partir daí, tomamos posse, só que aquilo, veio aquela reforma trabalhista, veio uma série de coisas que acabou culminando num enfraquecimento das entidades sindicais. E com isso, aquilo que nós pretendíamos fazer mais ainda, fomos interrompidos, né? Então, aí, enfim, veio a própria pandemia e tudo mais, mas assim, colocando até mesmo esse vídeo que nós propusemos, que nós fizemos aí junto em parceria com os diretores, uma das coisas que eu sempre falo é que nós precisamos sempre ter em mente que o individualismo, a cada dia que passa, ele prejudica mais a nossa categoria. Quando eu falo categoria, lógico, todos aqueles que dependem do entretenimento, do trabalho técnico, de toda essa área que é tão grande e tão dividida, né? E aí, até com o próprio vídeo mesmo, a gente pôde ver a criação da Lei 6.533 de 78, que regulamentou. Vou até colocar um slide aqui para ficar. Só me controla no tempo, tá, Miguel? Para eu não ultrapassar, estou tentando resumir, então é bastante coisa. Tá? Só um minuto. Fica tranquilo. Então, com essa lei, nós conseguimos muita coisa naquele instante, né? A Lei 6.533/78, vocês vão ver aí na tela. Então, aí você pode falar assim, poxa, mas em 78, ano de 78, poxa, ela levou mais de 30 anos para ser conquistada. A gente pensa que foi imediato, não, já existiam, desde meados, lá da metade do século, já existiam tentativas de aglutinar, de juntar, de organizar essa categoria. E mais precisamente, todos que estavam ali, lógico, artistas e técnicos sempre, porque era o meio que se trabalhava naquele instante até hoje. E aí, através dessa lei 6.533/78 e o decreto, que tem que ter um decreto para poder dar prosseguimento, 82.385, conseguimos ali um avanço, que foi o reconhecimento, né? Como que eu posso dizer? Ela regulamentou as profissões de artistas e técnicos. E aí você fala assim, mas a antiga, né? Será que ainda vale? Bom, o Código Penal tem muito mais tempo e ainda vale. Lógico, precisa de atualizações? Com certeza, a gente batalha muito para que existam essas atualizações. E, assim, da mesma forma que ela foi criada, usando aquelas duas palavrinhas mágicas, que é a organização e mobilização, a gente precisa disso hoje também para poder, vamos dizer assim, atualizá-la. E por que ela é importante? Para a gente entender o que é uma regulamentação, isso nós vemos em outras profissões, desde médico, arquiteto, engenheiro, não é para ter um monopólio, mas é para poder minimamente criar como eu posso dizer assim, um incentivo ao aprimoramento, à valorização, na sua essência, de trazer realmente essa necessidade, né, de uma formalização, de uma questão mais ética, uma segurança no trabalho. Então, a regulamentação ela é muito importante. Por quê? Porque ela dita regras que, se não existir essa regulamentação, por si só as pessoas já não seguem. Imagina não existindo. Tudo por quê? Porque ela precisa de participação da categoria.
Então, com isso, na sua essência, minimizaria a entrada de, vamos dizer, leigos, simpatizantes, aventureiros, curiosos, que não têm tanto apreço pela categoria, pela valorização, e aí o que acontece é o que a gente já sabe. A própria categoria acaba caindo numa uma informalidade muito maior. Então, com a lei e o decreto, naquele instante para cá, conseguimos aí formalizar mais o mercado. Aí, daquele momento, nós tivemos outras situações. E vocês vão concordar comigo, eu vou passar um pouquinho mais à frente aqui. Ela naquele instante, através do decreto, ela formalizou mais de 50 funções. Foram 50 funções, desde artísticas e técnicas, muitas das quais ainda hoje existem, algumas deixaram de existir, né? E outras nós tentamos integrá-las. Por quê? Porque são funções novas, porque na época, como vocês viram no próprio vídeo, o forte era o teatro. Hoje nós podemos dizer que o forte é a área de shows, né? Eventos, audiovisual, então mudou bastante, mas na sua essência continua muita coisa ainda. E nós fazemos um esforço para atualizar, integrando essas funções, mas para isso somente com esse apelo coletivo. E aí é onde nós precisamos nos unir nesse sentido, entendendo que a regulamentação de qualquer profissão ela é para incentivar o aprimoramento, para haver uma formalização, para que as condições sejam estabelecidas e que haja uma segurança jurídica entre as partes, desde o contratante até o contratado. Tá? Não vou citar as funções. Veio, então, o que nós chamamos de o apelidado DRT, Registro Profissional, né? Que é, na verdade, o nome correto é Registro Profissional. DRT, que era a sigla Delegacia Regional do Trabalho, ela até mudou, nem é mais, é Superintendência. Então, hoje, muitos chamam de SRT. E hoje se tornou um cartão de registro, né? Como o CPF. Antigamente era um carimbo na carteira, você levava a carteira, recebia o carimbo, mais ou menos com essas informações que vocês estão vendo na tela aí, né? Constando a lei, decreto que regulamentam a nome, CPF, a função ou funções que a pessoa exerce, percebe? O número de processo. Então, hoje, nada mais é do que um cartão que você, após passar ou pela entidade de classe ou por um curso reconhecido pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, você obtém esse registro de reconhecimento. Aí, eu já tive algumas palestras, alguém falou, você quer dizer que eu não sou profissional, eu não tenho esse cartão, então eu não sou profissional? Eu falo, olha, a gente não entra no mérito vamos dizer, da pessoa, da condição, da qualificação profissional, mas a gente entra na questão de que, por ser uma regularização e por ter um crivo a pessoa ter que passar, é como um piloto de Fórmula 1. Você pode ser um excelente piloto de Fórmula 1, mas se você não tiver habilitação, né, para dirigir no trânsito, não adianta. As duas coisas são importantes. E, como eu falei, a lei que condiciona isso é o próprio artigo 47 das leis de contravenção penal, né? Que é até a questão do exercício ilegal da profissão. Assim, a pessoa não vai preso, né? Mas tem algumas penalidades, quem contrata tem multas e tal. Então, a gente sempre faz uma questão não de usar isso como, você não tiver, você vai preso, você vai isso, você vai ter... Não, a gente sempre faz de uma forma de conscientização, porque eu acho que é uma coisa que precisa ser conscientizado, né? E, através disso, a gente aprimorar. Então, na verdade, através dessa regulamentação, é que as pessoas trabalham em várias áreas, desde espetáculos, shows, circo, feiras e eventos. Então, são muitos setores aí que abarcam essa regulamentação e que, infelizmente, muitas vezes, por falta de conhecimento, de desinformação, até mesmo de um apelo mais financeiro, se faz aí um processo de falar mal da regulamentação sem saber, né, o que ela realmente representa para os técnicos, tá? Então, basicamente é isso, foi um resuminho que eu fiz. Eu tenho mais coisas também, né? Mas eu vou até pular aqui. Tá. A questão da flexibilidade, né? E vínculo empregatício, não sei se vai dar tempo, Miguel, posso falar? Então, a questão do vínculo empregatício, que é um assunto que é muito debatido. Porque esse sistema
de vínculo empregatício, a famosa CLT, carteira assinada, isso traz muito ônus, muito imposto. E eu participei de um congresso que reuniu várias entidades, inclusive internacionais, e que eu descobri que essa não é uma situação só aqui, ela é no mundo inteiro. E aqui chegou até depois para cá, né? Então já tem muitos anos que é a questão que nós apelidamos de pejotização, mas a questão do vínculo empregatício, ela parte de um pressuposto, inclusive ainda hoje na justiça, de que tem que ter os elementos. E os elementos quais são? Eu vou citar alguns aqui. O que caracteriza, né? Primeiro, você é CPF ou CNPJ? Bom, então só para passar rapidinho, o que caracteriza o vínculo empregatício? Primeiro, onerosidade. Você está recebendo por um serviço. Você tem uma troca. Você é uma dependência econômica. Subordinação. Você recebe ordens. No caso do prestador autônomo, ele vamos dizer, está em igual parâmetro, né? Diferente de uma relação de vínculo. Então, a subordinação, você recebe ordens. Você não tem a sua autonomia. Habitualidade. Você tem a questão de cumprir horário, dias, repetição de dias e tudo mais. Então, são questões assim que são os elementos. A pessoalidade, você não pode mandar outro no seu lugar, porque só você conhece determinado trabalho e tal. São os elementos que caracterizam, né? Isso aqui eu vou passar, que é os benefícios do vínculo e tal, tá? E aí nós temos a questão do sem vínculo, que é o quê? O CNPJ. A pessoa tem alguns agravantes que as pessoas não observam, né? Por exemplo, tabela, muito se fala em tabela, acho que o próprio Miguel falou sobre tabela. Quando é que eu posso usar uma tabela? Quando é que pode existir uma tabela? A tabela, de forma indicativa, ela pode existir em qualquer momento. Indicativa. Agora, obrigatória, ela precisa, para existir, de uma ou convenção coletiva ou acordo coletivo, né? Sem isso, não é possível que exista a tabela obrigatória. Então, se alguém quer, tem que ter uma tabela obrigatória, e eu entendo que, para o trabalhador, é importante ter essa indexação, porque senão as pessoas, e eu conheço várias, ou elas trabalham até por um prato de comida, ou trabalham até pelo glamour. Às vezes tem colegas que, eu vou fazer um artista de nome, eu nem cobro muito, porque eu quero estar... Então, você percebe? São muitas as questões aí que são delicadas. No caso da pessoa jurídica, não pode ter tabela. Então, se você tem CNPJ, mesmo que seja MEI, não tem tabela, não pode existir tabela. A tabela ela só pode ser obrigatoriamente existir se for existir vínculo empregatício, porque depende de uma convenção, de um acordo coletivo. Em São Paulo, a gente conseguiu fazer. Os riscos do negócio são compartilhados. Que mais? Quando existem os elementos do vínculo empregatício e não são cumpridos, é visto como fraude ao contrato de trabalho e tudo mais, né? Então, são várias as questões aí que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E quando a gente fala até... existe muito essa questão, o livre mercado, livre concorrência, né? Livre isso. Enfim, isso é muito legal quando são empresas grandes concorrendo ali com preço. Por quê? Porque o consumidor acaba sendo beneficiado. Eu posso citar um exemplo, as companhias aéreas. Duas companhias aéreas brigando para ter mais clientes, acabam diminuindo valores, e aí o cliente acaba sendo beneficiado com aquilo, né? Agora, quando a gente vai para a área do trabalhador, vamos pegar o trabalhador, existe essa livre concorrência, como o mundo atual, o futuro quer colocar, isso é meio que perigoso, porque existe uma preocupação muito grande com a precarização. Quando você tem trabalhadores ali que têm o mesmo grau, a mesma condição, concorrendo a uma vaga, e a questão econômica é tida como um valor importante, principal, você corre um sério risco de precarização, e isso nós vemos todos os dias. O sindicato, no nosso caso, a gente, que é da diretoria, tem uma preocupação muito grande, tenta orientar, né, para que, olha, cuidado com os elementos do vínculo e tal, e se existir essa precarização, as pessoas não fazem muito cálculo, porque você, como trabalhador, você recebia um valor, você tinha uma tabela, de repente, você tinha os benefícios da CLT, hoje você cobra o seu valor. E muitas vezes as pessoas, por conta da concorrência, acabam, vamos dizer assim, cobrando um valor pífio ali, pelo serviço, percebe? Então, é algo muito delicado, tá? Geralmente, um contrato
entre contratante, empregador e trabalhador é um contrato de trabalho. Um contrato entre uma pessoa jurídica, um contratante, e outra pessoa jurídica é considerado contrato civil. Então, percebe? As pessoas muitas vezes estão trabalhando com CNPJ e se sentem na condição de trabalhador, mas muitas vezes não percebe que ela está numa condição de pessoa jurídica também. E até mesmo pela questão vamos dizer, da representação. Para isso existem sindicatos de patronal, né, sindicato patronal, e o sindicato laboral. E aí, muitas vezes, tem essas pessoas, esses profissionais que são profissionais, vamos dizer, que tem uma MEI e tal, e quem representa quem? Ela é CNPJ ou ela é CPF? Percebe? Então, eu trouxe aqui alguns dos problemas, né, que a gente trabalha todos os dias e a gente acorda todo dia para enfrentar, e é isso, né? Não sei se tem perguntas aí, enfim, foi um resumo, tem mais coisas, né? Eu não vou poder falar muito mais, enfim. Não, já você vai voltar, sim. E tem os tipos de contratos que a lei estabelece também, que, enfim, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas só para dar uma... Falei bastante. Boa! Muito bom, obrigado, Regis. É o seguinte, já tem gente inscrita, o Ricardo Mendes está inscrito, eu queria te pedir, Ricardo, um tempinho só, porque precisava. A Elsa teve que apagar um incêndio, por isso que eu te deixei falar mais, Regis. A Elsa teve que dar uma saidinha. Então, é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, só o Ricardo Mendes mesmo? Tem o Dedé também, Miguel. E o Dedé. Ricardo Mendes e Dedé. Eu queria pedir a vocês, assim, tipo, para serem breves, para a gente aproveitar mais do Regis, do que ele trouxe hoje para nós aqui, tá? Ó, Elsa chegou. Elsa chegou. Então, Elsa, bom, então já seria agora a sua parte. Eu já estava passando para frente porque ele terminou a apresentação aqui, dele. bebê. Massa! Então, Elsa. Fala, Mário. Então, eu queria pedir para você... Que aula, né, gente? Isso tinha que estar toda hora sendo falado, Regis. Não é? Numa boa. Demais. E eu até gostaria de pegar esse vídeo e ver se você permite que a gente pudesse deixar ele disponível no IATEC. Mas, oxe. Pode? Ele é público, Elsa. Ele está no YouTube, viu? Não, tudo bem, mas eu posso fazer um link para os alunos? Sim, assim, claro. E colocar na nossa página também? Uhum. Pode? Beleza, vamos combinar. Isso é ótimo, né? Muita coisa Não que é? a gente... Muito. Então, o Regis trouxe essa questão toda, que acabou ficando mais específica, que eu achei muito legal também, já nas nossas especificidades, né? Nas nossas fragilidades e tudo. E, claro, o IATEC tem uma presença para nós importantíssima nesse contexto, porque esse processo de regularização está muito junto do processo de formação, né? Ou seja, a regularização ela se dá com a capacitação, com a obtenção do registro, e o registro precisa desse marco aí, que é o marco de formação que nós estamos iniciando aqui também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso nessa perspectiva da organização do Backstage Brasília. Então, boa noite a todos, a todas, a todes. Estou me acostumando com esse negócio. Então, um prazer enorme. Queria agradecer muito ao Regis por, mais uma vez, acertar a nossa convocação. Parceiro querido, aprendo muito com ele. É uma pessoa que faz as coisas com muito amor, com muita dedicação. A gente tem que valorizar muito, são trabalhos voluntários, sabe? As pessoas acham que está no sindicato, está ganhando uma grana. Não está, isso é feito mesmo por amor, isso é uma dedicação. Eu acho que a gente tem que honrar muito, é um profissional como nós que se dedica a isso. Então, eu quero muito agradecer. Tenho o Regis para mim assim como uma pessoa que, embora a gente não conviva muito, mas eu tenho profundo respeito e admiração por ele. Então, assim, gente, o que eu fico olhando, né? Nós somos, vendo essa história toda, olha como nós somos novos, sabe? E olha que geração maravilhosa que nós somos, porque a gente está no momento de transição. Você vê Chiquinha Gonzaga, né? Lá tentando aquela coisa, fazendo todo um movimento que gerou o esbate, né? E aí você vê essa história ali
que começou, que tem o quê? A próprio decreto, 43 anos, sabe? É nada, né? É mais novo do que eu, pronto, falei. Então, eu achei que... Mas, enfim, é muito novo, tudo isso é muito recente, né? Nós temos aqui esse privilégio de sermos essa transição. Eu vejo, até trazendo para o meu caso muito particular, eu venho ali dos anos 80, né? Da formação do Circo Voador, de surgimento de um Rock in Rio, que traz uma formalização. Então, a gente começou ali, né? Com tantas precariedades, errando tanto e acertando em tanta coisa. A gente fazia as coisas com paixão, com amor. Eu larguei uma carteira assinada com 13º, aquelas coisas todas, me joguei do 25º andar, de certa maneira, para virar o quê? Produtora da Blitz, sabe? É uma coisa que não tem, hoje você tem, amanhã você não tem, tem show, sabe? Você pegou uma banda que tá bombando, mas e aí? Né? Tem hora que não tem, que para, que grava. Você não sabe quanto você vai ter exatamente no mês. Quer dizer, a gente não se legalizou, a gente não pensou no INSS, sabe? Numa previdência privada. Você não tinha ninguém que dissesse para você: olha, você tem que guardar um dinheirinho. A minha família achava que era uma coisa de maluco. Como é que eu larguei um escritório vestindo escarpão, vestido maravilhoso, não sei o quê, ganhando, né, de carro, e vou trabalhar com uma coisa dessa que ninguém sabia nem o que era produção. Então, olha como a gente tem caminhado, olha como a gente tem caminhado. A gente tem caminhado muito, não tinha menor, não sabia nem o que fazia produção. Então, a gente saiu fazendo, sabe? A gente foi fazendo, a gente é uma geração que foi fazendo, foi metendo a mão, não tinha patrocínio, não tinha edital, não tinha lei de ISS, nem estadual, nem federal, não tinha nada disso. A gente metia as caras e fazia, ficava devendo, e fazia peça de teatro, e fazia show, e fazia assim, a gente foi fazendo. Hoje, a gente está aqui com alguma coisa já, alguma coisa que precisa melhorar. Né? Nós mesmos, enquanto escola, nós estamos aqui o tempo todo tentando procurar melhorar. Hoje, eu estava numa reunião com a Alê, e aí a gente estava falando, eu falei, pois mas aí nós somos profissionais que compartilham o que sabem, sabe? Nós não fizemos pedagogia, não é? Nós não fizemos mestrado e não sei o quê, graduação e não sei o que lá para dar aula, para não sei. Nós simplesmente pegamos assim, tentamos organizar aquelas coisas que a gente foi vivendo, aquelas informações que a gente achou que era importante para quem nunca viu aquilo, e tentou dar uma organizada nisso, né? E com isso trazer também os nossos cases para exemplificar, para trazer. Então, e a gente vem fazendo isso há 22 anos, né? Tentando sempre melhorar muito nesse sentido. Então, não havia capacitação, não havia organização. A gente mesmo, acho que ainda não se sentia, não se entendia como uma classe e tal. Né? E o ator, por ter já essa vivência de ter que ficar em clã, sabe? De dar a mão, porque senão você não faz nada acontecer, isso é mágico. Quem vem do teatro sabe disso, a gente faz tudo. Você é figurinista, você divulga, você produz, você carrega a caixa, você vai para a bilheteria, você faz tudo em teatro. Isso é genial, né? Mas aí a gente vem para agora, nesse momento em que hoje você já tem uma escola que se dedica a isso, né? A gente procura o próprio prêmio Profissão Entretenimento, ele não é uma competição. Ele é uma maneira da gente poder honrar, louvar e valorizar o profissional do backstage, sabe? O produtor, os técnicos, todo mundo que faz a coisa acontecer. Ele tem esse intuito. Então, a gente está muito sempre empenhado nisso. Nós, com o Regis, e também com o Álvaro Nascimento, e Tenente, e o Maurício Pinto, que é um advogado que também é técnico e milita nessa área, entende, né, de todo o juridiquês dessa história toda. Nós conversamos logo no início da pandemia por entender
para entender o que estava acontecendo com a gente, né? O quanto desamparado nós estávamos, né? E aí foi muito importante conversar com eles e aprender tanta coisa com eles disso que o Regis acabou de dizer aí. Se a gente quer diferente, se a gente quer avançar nesse game, como a gente veio dizendo, teve lá a Chiquinha Gonzaga, e aí tem o SATED, aí vem uma lei, e aí hoje a gente tem uma instituição. Se a gente quer que ela seja melhor, a gente tem que participar, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Assim serve para o universo, para o planeta, para tudo. Mas é isso, a gente está aqui, o nosso quadrado é esse. A gente trabalha com isso e a gente precisa avançar. E para avançar, a gente tem que participar, porque, galera, o mundo não é, o seu prédio, que é aquele síndico que você elege e deixa lá, e aí agora você só passa para reclamar, sabe? Olha aqui, olha, não tem isso. Sabe? Não dá para ser assim. Se a gente, na nossa categoria, a gente precisa se unir. Uma coisa que a gente conversou na altura Elsa, tá, legal, mas olha só, a gente precisa, para descrever determinadas funções, a gente precisa saber qual é o escopo daquela função. E tem muita coisa no que o SATED, como ele mesmo disse, ainda falta. Né? E tem coisas que compreendem o universo teatral, mas não compreendem o universo do show business. Não é? Tem nomenclaturas mesmo, a gente fala, né, de produtor executivo. Um produtor executivo em show, ele tem atribuições X. Quando você vai para o cinema, ele tem outras, e o nome é o mesmo, produtor executivo. Entende? Então, nós estamos caminhando, nós estamos engatinhando, mas nós precisamos mesmo, e ficou muito claro isso durante a pandemia, do quanto é importante a gente ter uma instituição unida. É importante que tenha o SATED no Rio de Janeiro, que tenha em São Paulo, forte, em Brasília, em todos os estados a gente precisa se unir. Mas a gente precisa se unir no nosso quadrado. A gente tem uma tendência a falar, eu quero resolver os problemas do mundo. Querido, você não resolveu nem da sua sala, nem o seu quarto você arrumou ainda. Então, vamos arrumar o nosso quarto. O nosso quarto é esse mercado, é isso que a gente tem aqui. Não, até tinha uma discussão de se abriria outra coisa, sabe? Se cria um outro sindicato. Não é por aí. A gente tem que buscar, eu penso, a não ser que alguém chegue com uma proposta incrível, maravilhosa, que é isso. Nós, no IATEC, a gente tem uma relação com o SATED muito bacana, assim, de parceria mesmo. Né? A gente tem procurado, a gente tem no SATED isso. E temos a honra mesmo de ser reconhecidos como uma instituição que, a partir do momento que a pessoa tenha cumprido, né, feito o número de aulas e ter feito as especializações que a gente dispõe no IATEC, o aluno sai com uma carta nossa indicando para que possa receber o seu DRT. Então, essa para nós é uma grande honra ser reconhecido por essa instituição, que é uma instituição formada de profissionais como o Regis, de gente que está aqui no mercado, alguns deles, inclusive, foram formados no próprio IATEC. Então, assim, eu acho que eu nunca tinha dito isso, mas eu deixo aqui, então, registrado a cores para todo o Brasil, a nossa alegria, a nossa honra de fazer, não só nesse sentido, mas todos os fóruns que a gente participou, que a gente realizou. A gente teve o SATED junto conosco. Recentemente fizemos com o SATED do Rio de Janeiro o Aprimoratec, a partir da lei Aldir Blanc, né? Fazendo levando conhecimento sobre áudio, sonorização para vários técnicos que, a partir daí, também puderam ter uma bolsa, né, com valor. Nós até tentamos fazer isso com eu e o Regis, o Luiz, tentamos muito fazer isso em São Paulo, mas acabou que as coisas tomaram outro rumo, e é isso. Então, fica aqui. Eu, daqui a pouco, quero dar espaço aí para as pessoas fazerem perguntas, e eu também tenho perguntas para fazer para o Regis, e acho que está bom, né, Miguel? Massa! Ótimo! Obrigado, Elsa. Muito obrigado. Essa alegria enorme. Olha só, então nós já temos duas pessoas inscritas, né? Legal.
Eu queria já abrir a palavra para os dois, começando pelo Ricardo Mendes. Boa noite, gente. Meu nome é Ricardo, estou falando aqui de Brasília. Trabalho no SESC, no teatro, como técnico de áudio. E eu quero trazer para vocês aqui uma realidade que é uma barreira muito grande que nós temos. Primeiramente, nós fazemos um processo seletivo para entrar na instituição, seguindo a normativa do cargo de técnico, ou seja, atribuições referentes à função. Então, nós somos operadores de áudio, tratamos som de várias formas, montamos, desmontamos, enfim, estamos executando isso. Oficialmente, nós temos um CBO, né? Que é do Cadastro Brasileiro de Ocupação, que reconhece técnico de áudio, técnico de som. Como a Elsa falou, no CBO existe uma coisa muito engessada, porque parece que o ramo do entretenimento ele parou em cinema e televisão. Não existe nada voltado para o teatro. Um CBO de teatro, no caso de técnico, ele não tem. Pior ainda é a situação do iluminador, que reconhecidamente é uma profissão que sem o teatro ele não existe, mas nem o CBO ele tem. Então, na instituição, nós estamos sempre colocados como assistente técnico administrativo. Olha que absurdo. Eu faço um processo seletivo com cargo de técnico em áudio, mas para eu ser enquadrado dentro da instituição, o meu CBO, que é o reconhecido, é o de assistente técnico administrativo. Eu acho isso um desmerecimento da nossa profissão, e isso tem um desdobramento muito ruim para o futuro, porque como eu vou conseguir comprovar a minha experiência profissional na área de técnico em áudio se a minha carteira de trabalho me registra como assistente administrativo? Pois bem, se aqui tivesse um SATED, que é o que a gente tenta criar aqui, assim, né, de alguma forma, porque a nossa realidade é diferente da de São Paulo. Nós sabemos que a realidade de São Paulo não surgiu de uma hora para outra, ela foi construída. E a gente precisa construir essa realidade em Brasília. Estamos no centro da capital, né, no centro do país, cheio de eventos internacionais. E ainda assim, as instituições insistem em não nos reconhecer. É quase uma unanimidade a má relação, né, dos artistas da cidade com o SATED DF. O SATED não nos representa. Não nos representa. Existem formas de artistas locarem ônibus para procurar tirar o registro em outro estado, no caso aqui de Goiás, né? Só para você ver o nível da dificuldade que o artista local enfrenta para ter um documento que viabilize o desempenho da sua profissão. Então, dentro da minha instituição, eu sempre tento pontuar como uma resistência e procuro incentivar as pessoas para que a gente consiga uma terceira via, ou uma criação de uma cooperativa, ou um abaixo-assinado, porque a burocracia que o SATED-DF impõe aos técnicos e artistas para a obtenção do RT, ela chega a ser desumana. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Valiosa a sua intervenção, viu? Muito valiosa. Eu acho que é essa linha mesmo. A gente tem que discutir, entender e se organizar para esse processo, né? Eu acho que é isso mesmo. Você trouxe o cerne da questão. Dedé, por favor, levante sua questão aí. Boa noite, Regis, a todos. E sabem que minha câmera está zoada e meu computador eu não posso largar de mão dele. Primeiramente, Ricardinho, meu amigo, trabalhei no SESC aí, tudo com você, e eu achei ridículo quando, na minha carteira profissional, fui assinada como técnico de cenografia. Você passa por isso, né? Eu passei por isso, trabalhei 5 anos no SESC, e eu sou iluminador cênico, técnico em cenografia, que não cabe, né? Então, Ricardinho, eu estou com você e sei que você está passando por isso. Regis, muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Eu vou explanar aqui rapidamente uma questão. Uma pessoa me ligou, um produtor, e falou assim: Dedé, eu preciso de um iluminador para montar uma luz e operar para mim por 3 dias. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, tá, o cachê é tanto. Eu falei, então vamos fazer um contrato? Ele, não, se você botar burocracia, não vou trabalhar com você, vou trabalhar com outra pessoa. Eu falei, não, mas é melhor a gente botar um contratozinho para ficar certo? Ele, não. Se botar muita burocracia, eu não quero.
coisa de palavra. Eu te pago e tudo certo. Peguei, né, precisando, na pandemia, trabalhar. No final do domingo, ele me pagou, ele fez um Pix para mim e me deu um recibozinho e falou assim, assina o recibo que você recebeu o Pix. Então, eu penso assim, na hora de me contratar, ele não quer burocracia, e na hora de fazer um Pix para ele e eu assinar um documento, vale? Sabe, é umas coisas que acontecem com nós técnicos, né? Eles pegam as pessoas na precisão e vamos fazer isso, vamos para frente. Essa era a minha questão contigo. E só para reforçar, Ricardo, esse problema do SESC é sério, cara, eu passei por isso aí. Dedé, obrigado. Olha só, as questões estão vindo muito boas aí, viu? É isso, queria abrir para as... ainda temos mais um. Aí, terminando a do Moisés, eu queria pedir para a gente responder em bloco, tá certo? Para a Elsa e o Regis respondem em bloco ou comentam em bloco. Moisés, você, então. Olá, boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Tá, é porque eu estou dentro do carro, eu não vou abrir a câmera, peço gentileza, porque eu estou em trânsito ainda. Mas eu não... Está com um eco, viu? Quero agradecer. Oi? Está com um eco. Um eco? Ai, caramba. Eu vou tentar ser bem breve, então não sei se vocês vão conseguir entender. A minha pergunta era, Reginaldo, vocês provavelmente já desenvolveram toda uma forma de tentar trazer as pessoas para esse lugar de se organizar, né? De se tornar um grupo organizado, né? Eu queria saber se você tem essa forma, como que vocês conseguiram trazer as pessoas para perto, para se organizar, como foi que vocês fizeram, se foi por reuniões, como é que... eu pergunto isso porque eu gostaria muito que a gente conseguisse se organizar enquanto classe, conseguisse discutir e conseguisse chegar a uma organização capaz de ser tão poderosa quanto o satélite São Paulo. Acho que é isso. Obrigado, Moisés. Então, queria devolver, fazendo para a gente fazer um link aí com o que já foi conversado até agora, né, ou explanado até agora, sobre as questões do Ricardo, que é muito importante, né, e a do Dedé, e essa última aí agora, do que o Moisés traz mais especificamente sobre organização. Abrir a palavra para o Regis, pode ser, Elsa? O Regis respondendo primeiro? Ok? Então, Regis, por favor, você tem um bloco enorme aí. Perfeito. Obrigado aí, o André, o Ricardo, né? Ricardo, o Dedé, o Moisés. Eu vou tentar resumir mais ou menos aí as perguntas. Primeiramente, falando sobre a CBO, né? Esse é um tema que eu tenho enfrentado desde o início. Já tem 8 anos que eu tenho lutado para que realmente fosse incluído. Então, eu já tive várias respostas sobre isso, e assim, a gente ainda tem que... a questão é bem burocrática ao mesmo tempo, mas, pelo que eu já procurei saber, lá na CBO consta lá sobre, inclusive, o decreto que regulamenta a nossa profissão, e no decreto tem um quadro anexo de funções. Então, se você for no Google colocar assim, decreto 82385/78, você abre lá a página oficial do governo, tal, da lei federal, no final vai ter quadro anexo de funções. E lá estão mais de 50 funções, que muitas delas voltadas aí para a área de espetáculos, a área ao vivo, presencial e tal, né? Inclusive, na CBO, eu encontrei lá, citando sobre isso, mas assim, não, é como se tivessem dado um início, mas não terminasse, entendeu? E algumas opiniões que eu ouvi foi porque existiam funções correlacionadas, percebe? O CBO ali não é uma pessoa, é muito difícil. Eu tenho tentado, porque você tem que reunir uma pauta e discutir o que aquela função faz, para poder pedir uma classificação, porque é a classificação brasileira de ocupações, né? Você tem que discutir o que aquela função faz, e não é apenas uma função que nós temos muitas funções. Então, essa discussão, por exemplo, por exemplo, quem é do som,
dificilmente vai ajudar a questão da luz, mas cada um no seu quadrado ali tem que discutir, porque lá precisa constar o que faz, tem uma série de exigências. Eu fui atrás disso, ainda não consegui finalizar, é uma luta mesmo, tá? Houve essa iniciativa no passado que foi mais voltado à área de radiodifusão e cinema, e por isso que ficou lá muito voltado a essas áreas e muito pouco à área de espetáculo. E eu também vivencio isso, porque eu também, até pouco tempo atrás, eu trabalhava aí como técnico da Prefeitura de São Paulo, e eu era, vamos dizer, o número de classificação era como técnico de áudio. E aí a gente fala, mas eu sou técnico de som, porque a lei, o decreto, ela diz no quadro anexo de funções que existe a função técnico de som. O técnico de áudio, operador de áudio, é mais voltado à radiodifusão, porque eles diferenciam, né? O áudio, vamos dizer assim, ele não saiu ainda para acústica, né? Ele não saiu da caixa, ele está sendo trabalhado ali. Então, tem uma discussão nesse nível aí, que eu já tive com algumas pessoas da área e de entidades, e aí a gente tem funções muito próximas e a gente precisa preparar todo um escopo explicando o que é cada função, e não é algo tão simples, porque isso precisa de aquilo que o próprio Moisés falou, organização. A gente tem que se organizar, e para quem é da nossa área sabe que não é fácil se organizar. O sindicato, ele é um mediador, ele não faz nada sozinho, ele precisa das pessoas, da provocação. E é justamente isso que nós entramos. Nós fizemos a provocação aqui em São Paulo, reunimos uma galera, quando não fomos atendidos, falamos, então nós vamos ser oposição, e aí conseguimos mudar, e aí pegamos o carro meio que andando. Logo em seguida veio a pandemia, que praticamente jogou um balde de água fria nas nossas vidas, né? Praticamente perdemos aí boa parte do que conquistamos, estávamos tendo uma guinada de organização e representação, estávamos com uma excelente perspectiva, enfim, e aí parou tudo. Nós ficamos assim, como tivesse voltado 10 passos atrás. Então, realmente, existe essa questão da CBO, e eu reconheço, porque eu também vivenciei isso. Eu fui registrado também com funções que, enfim, e depois que houve essa vinculação pela CBO, porque antigamente você registrava a função que você queria ali. Hoje não, hoje é pelo número, né, da CBO. Porque eles acham que ali na CBO tem todas as funções, e não tem. Esse que é o problema. Então, como sindicato, eu tenho tentado, e ainda é uma coisa que eu estou tentando, né, reunir gente para poder, primeiro, criar uma pauta, porque você tem que dizer para eles o que determinada função faz. Ela não pode ter uma correlação muito grande com outra função. Talvez por isso... mas isso aqui também faz lá na radiodifusão. Como assim vai ter... Percebe a briga? As pessoas não entendem muito essa questão. E você não fala com uma pessoa, é com um mecanismo. Hoje é tudo pelo computador, você tem que levar uma pauta, é complicado. Mas é uma coisa que nos preocupa muito. A outra pergunta foi sobre a questão da segurança jurídica, né? Por que segurança jurídica? Poxa, quando eu contrato você, a segurança jurídica ela tem que existir entre ambas as partes, certo? Entre ambas as partes. Tanto para quem contrata como para quem é contratado. E nós temos uma lei que regulamenta, inclusive, tem os modelos de contrato, tem uma portaria até então Ministério do Trabalho, que regulamentava esses modelos de contratos, e as pessoas não observaram, porque ninguém nunca se deu muito e por mais que a gente tentasse conscientizar, as pessoas muitas vezes, vai pagar menos imposto? É isso que importa. Eu quero pagar menos imposto. E, na verdade, tem que tomar um cuidado. E aí, quando eu falei sobre a pejotização, porque nem sempre o que parece ser vantajoso é tão vantajoso. Então, tem que se tomar um cuidado aí. Lógico, existem direitos, e até mesmo se a pessoa provar os elementos do vínculo, como eu citei, ela vai ganhar na justiça. Tal. O problema é que ninguém quer se indispor. Eu tenho pessoas que nos procuram, olha, eu queria que vocês entrassem com uma ação, mas eu não quero aparecer, tá? Peraí, como que eu entro com ação e você não aparece? Eu vou falar o quê para o juiz? Né? Como eu estou representando quem?
E as pessoas, até por essa questão da hipossuficiência do trabalhador, a parte mais fraca, né? É muito difícil. Hoje em dia as pessoas têm medo e com razão, porque fica pensando, só que se não tiver essa, né, como eu fiz, como outros fizeram, desafiaram mesmo, se não tiver essa iniciativa, fica difícil. E, às vezes, isso inclui prejuízos, né? O problema é que você não aceita, mas tem alguém que aceita, percebe? Então, é muito complicado. A gente está vivendo um mundo de contradições, uma coisa muito esquizofrênica, sabe? Ou a gente luta, ou a gente fica calado, e eu sempre parto do princípio de que nós precisamos nos organizar. Nós estávamos conseguindo fazer isso aqui em São Paulo, e aí veio a pandemia, meio que perdemos muito, muito. Até nos iniciar de novo, não sei quanto tempo demora, mas tínhamos conseguido muitos avanços. Conseguimos fechar a convenção coletiva no ano de 2019, 2018, 2019, e renovamos a convenção coletiva agora. Lembrando que convenção coletiva é aquilo, é para trabalhador. Pessoa jurídica não pode usar como instrumento obrigatório. O trabalhador que tem vínculo empregatício, tudo bem. Pode, mesmo que não receba, mas ele pode entrar com uma ação, brigar na justiça e ele ganha, entendeu? Então, percebe? A questão da organização, eu sempre digo o seguinte, sindicato não é uma pessoa, são várias pessoas. Ou seja, é preciso que haja essa provocação, esse descontentamento, mas com atitude. Porque alguém falou aí de tal lugar, eu não vou citar nomes, né? Mas, assim, se há um descontentamento, tem que se organizar e tem que chegar, como eu fiz aqui em São Paulo. Nós juntamos um grupo de técnicos e falamos, não dá mais. Ou a gente muda ou muda. E funcionou. Tanto que nós, inclusive, mudamos a diretoria e tudo mais, né? Então, cabe a cada estado brigar pela sua representação para que realmente se cumpra, na sua essência aí, de uma entidade, entendeu? Hoje em dia, bem mais diferente, vamos dizer assim, do que acontecia antes de 2017, que ainda existia contribuição sindical. Eu acredito hoje que as entidades que não buscarem cumprir com seu papel, elas vão desaparecer. Porque hoje você não tem mais nada compulsório, não tem mais um imposto. Vai descontar um dia de trabalho de cada trabalhador, até porque a nossa área, quando se fala em vínculo empregatício, é pouco. Não há um costume. Hoje em dia, até a gente vê tanta coisa, tem tantos processos que a gente acompanha e que as pessoas acabam aceitando e depois vão brigar na justiça, né? Mas é muito meio que boca a boca, né? Então, isso é ruim, porque é aquilo que eu falei, não existe uma segurança jurídica, né? Então, assim, o sindicato ele trabalha com provocação. Como eu falo, a gente não tem bola de cristal. Aqui em São Paulo, você, de alguma forma, precisa fazer uma denúncia anônima ou então a denúncia e a gente toma as providências. Lógico que o sindicato ele não tem força de polícia, não é ele que julga, ele não para evento, ele não é isso. Existe uma coisa que a pessoa fala, não, o sindicato vai vir para... Não, o sindicato ele mobiliza, ele é um agente denunciador, né, que provoca, que vai lá nos órgãos competentes e aí eles tomam-se as medidas cautelares no devido processo legal. E isso às vezes demora, porque quem conhece sobre direito, né, eu estudei um pouquinho, então existem os recursos ainda, então é muito complicado. Eu ainda digo que a organização coletiva é a melhor opção, a melhor forma. Se nós juntarmos aqui, o problema é que é um mercado muito, como eu posso dizer, muito voraz, né, de muitas injustiças, e as próprias pessoas acabam minimizando a ação do sindicato porque acaba aceitando e aceitam, não estou dizendo que elas são culpadas, mas por força da própria situação, percebe? Eu estava falando com o sindicato dos enfermeiros, né, enfermagem, né, eles possuem o Corém, e eles são muito unidos também nessa questão da regulamentação da função, porque ela só trabalha, e se alguém souber que tem alguém que não tem o Corém, a própria pessoa fala, olha, tem um fulano ali que não está. Então, percebe, é um pouco diferente. Na nossa área, às vezes os colegas falam, olha, tem uma vaga ali que está precisando de um técnico, e aí tem um primo que está desempregado, eu vou levar ele. Então, você percebe, existe, às vezes, a própria categoria, ela acaba prejudicando a si própria. E isso é um processo de conscientização contínuo. A gente tem que
suar mesmo. Eu tomei muita paulada nesses anos, até mesmo de coisas que eu não fiz. E quando fala em sindicato, hoje todo mundo sabe, é muito... Falar em sindicato parece um palavrão, né? Então, a gente sabe, eu que estou à frente, eu sei a dificuldade que é, porque às vezes a gente toma paulada de coisas que a gente nem fez, a gente veio para consertar e, de repente, de coisas que aconteceram no passado. Então, só para vocês terem um resuminho aí, lógico, né? Há muito a ser feito, mas é aquilo, eu sempre digo, uma andorinha só não faz verão, né? A gente tem que nos organizar. Aqui em São Paulo, nós criamos a Comissão Representativa dos Profissionais Técnicos em Espetáculos. Essa comissão que existe, quem quiser visitar no Facebook, está parada agora por conta de vários fatores, mas foi muito atuante e nós passamos a atuar mais diretamente, e não tanto pelo Facebook, mas através do WhatsApp. Mas, na época, o Facebook era o que nos reuniu ali, que deu bastante força. E nós criamos uma comissão e fomos lá para dentro do sindicato e começamos a questionar e, olha, não, está errado, vamos mudar. E também aprender, porque tem muita coisa que eu não sabia. E eu fui aprendendo aos poucos. Eu fiz uma faculdade de administração, né? Tive que trancar, mas, na época, me ajudou muito a entender como funciona esse processo coletivo de organização, né, e de mobilização. E sem isso, o que eu tenho a dizer é que dificilmente uma andorinha só vai fazer alguma coisa. Nós precisamos de corpo. E aí, quando a gente fala de corporação de ofício, é justamente uma categoria que lute pela sua... Sabe? E infelizmente, os que deveriam, ou que poderiam fazer alguma coisa, que têm um entendimento, um conhecimento ou maior, eles muitas vezes se calam, que está mais preocupado com a sua vida profissional e eu consegui, os outros que consigam também. Eu já ouvi isso, entendeu? Então é muito difícil, mas não impossível. Eu acredito ainda e a situação produz que a gente tome atitudes e enfim, eu acredito que estamos aprendendo a cada dia, né? Não sei se consegui explicar um pouco. Ótimo, obrigado, viu, Regis? Bom, o Berzoini teve aqui, Regis, Ricardo Berzoini, que foi ministro do Trabalho, ele no aulão inaugural ele falou, ele trouxe uma expressão-chave, né, que é consciência de classe. Consciência de classe, quer dizer, enquanto não houver essa consciência coletiva, né, os passos não conseguem seguir um outro, porque é isso. Enquanto os interesses individuais pesarem mais do que os coletivos, não avança, né? E é isso. Essa é a história da organização dos trabalhadores, sempre foi assim, né? A consciência de classe ela é conquistada aos poucos, com luta e tudo. Ela tem que ser persistente. Eu acho que o LabFaz está cumprindo essa função aqui de injetar esse ânimo de consciência também, né? Então, nós já passamos um pouquinho, Regis, 11 minutos do nosso tempo, mas queria saber se tem mais alguém inscrito ou inscrita. Ninguém... Parece que Posso? ninguém por enquanto. Elsa, então você já está inscrita. Então, o Regis, tem uma pergunta que o Moisés fez, e aí você já nessa trajetória, que eu queria pegar carona nisso, que é como o que foi, que movimento que você viu acontecer, que a gente pode trazer como uma boa experiência, tá? No sentido de trazer esse engajamento, de trazer de um movimento, você acabou de falar do Facebook, né? De uma galera que se uniu, os técnicos, que vocês conseguiram chegar ali e trazer e se fazer ouvir, né? Então, eu acho que um pouco que o que eu percebo aqui, tenho percebido ao longo dessas aulas com a galera de Brasília, é que é um povo que tem um outro posicionamento político, um político não no sentido partidário, mas no sentido de sentir que todos nós, seres vivos, temos que estar ligados, porque a política faz parte da nossa vida, né? Eu sou muito acusada de que eu tenho atitude política. Não, Elsa, não fala isso não, isso é política. Gente, eu não sou uma pessoa em cima do muro, né? Eu sou uma pessoa que eu penso, e tudo que eu penso tem a ver com os meus valores. E isso é política.
né? Então, se o que eu estou dizendo para você te soa como política, desculpa, não estou falando de partido nenhum, né? Então, Brasília, essa galera tem muito isso. Eu acho que está efervescendo esse movimento que o LabFaz vem catalisar, vem ser um catalisador para isso. Então, com a tua experiência, meu querido, o que é que você viu que, olha, isso aqui foi um bom movimento, um bom exemplo, né, de se organizar, de mobilizar para que se consiga dar passos para criar, de repente, quem sabe, até um satélite em Brasília. Muito bem, Elsa. Então, sobre movimentos, eu não me espelhei em muitos movimentos, pelo contrário, eu espelhei na nossa situação aqui em São Paulo, que nós estávamos vivendo naquele instante, que foi o que me deu... Eu perguntei, mas não temos um representante, não temos ninguém, e quando eu cheguei até então no sindicato, não tinha técnicos. Eu falei, peraí, o sindicato está escrito artistas e técnicos, não tem técnico? Mas por quê? E aí eu fui procurar saber, mas... E aí eu descobri que ninguém queria, e alguns que tentaram também, de certa forma, houve alguma resistência, e existe, infelizmente existe, né? As pessoas, as entidades dificultam muitas vezes para poder se perpetuar, né? E aí esse é o perigo do individualismo, de uma pessoa só estar à frente de tudo. Não, tem que ser sempre no coletivo, que é o coletivo que faz diferença. Naquele instante, eu não imaginava que ia acontecer, nem sabia, como eu disse, né? Eu fui porque eu me senti indignado em saber que não existia ninguém. Eu falei, peraí, não tem ninguém? E eu conhecendo tantos nomes importantes da área técnica, e ninguém que queira assumir esse bastão. Por quê? Porque não é uma coisa que dá status, não é uma coisa que traz dinheiro, né? Principalmente agora. Podia ser no passado. Agora não, agora é só trabalho, dedicação e porrada, né? Que as pessoas... E quando você fala de política, eu sempre digo o seguinte: eu tenho um jeito bastante conservador, moderado, o meu jeito de ser, e eu sempre falo que eu sou suprapartidário. Eu não entro nessa questão das polarizações, porque eu acho que isso, a partir de um momento para cá, deixou de existir. Quando você vê um profissional, um trabalhador, que um fala, eu sou de esquerda, o outro que trabalha do lado dele fala de direita, então você meio que bagunçou, porque até então a gente tinha um outro conceito. E eu não entro muito nessa questão. Agora, a política em si, ela existe, ela é importante, porque quando você negocia um cachê, você está exercendo política. Olha, eu quero ganhar tanto. É política, isso ninguém foge. Infelizmente, as pessoas não têm um entendimento sobre o que é a essência da política. Agora, em si falando de partidarismo, aí é outra coisa, aí dá briga, aí é tribalismo, sei lá, é uma série de coisas. E nós aqui tomamos a iniciativa, criamos um movimento, isso acabou culminando até por uma certa resistência da então gestão, e isso fortaleceu, porque quanto mais eles empurravam a gente para fora, mais a gente se fortalecia, percebe? E a gente não desistiu, e aí eu tive uma dedicação, assim, uma insistência muito forte. Muitos hoje me veem e falam, pô, Regis, você foi o cara que aguentou porrada, né? E aí conseguimos. E através desse movimento, por exemplo, nós tivemos outros movimentos. O próprio Camisa Preta do Paraná mesmo, né? Que a gente teve muito contato. Eles fazem um trabalho essencial, assim como nós aqui, nesse momento de pandemia, conseguimos mais de 4.000 cestas básicas, eles lá. Então, surgiram movimentos. Hoje, eles já têm um representante no satélite também. Então, tudo isso é um degrau de cada vez. É um ponto, é uma coisa de cada vez que você vai conquistando. Não é de imediato. As pessoas, infelizmente, nós vivemos numa geração fast food. Fast food é o quê? A gente quer fritar e já quer comer e não espera cozinhar. E as pessoas não têm paciência, que é o resultado para amanhã, para ontem. E, infelizmente, eu me deparei com muita gente assim e que achava que tinha que... Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, a gente tem que ser rápido, sim, mas assim, no devido tempo. Não adianta você atropelar. E nós, de alguma forma, nós esperamos o tempo correto. Não foi rápido, tá? Se eu considerar que eu comecei em 2012, imagine quanto tempo eu tive que aprender e tal, e eu sei muita coisa hoje, tenho muita coisa para poder, que são até frutos do meu próprio questionamento como pessoa, como profissional, e hoje eu
posso compartilhar isso com quem quer que seja, isso me traz um benefício melhor do que o que eu tive no começo. Então, eu ajudo, várias pessoas de vários estados me ligam, me perguntam como que foi. Só que aí entra na questão, alguém tem que dar o pontapé inicial. Quem de nome com protagonismo vai conseguir reunir uma galera que seja da área técnica, seja de que área for, para poder se organizar. Porque é aquilo que eu falei, as pessoas são imediatistas. Ah, mas o que eu vou ganhar? Eu ouço muito essa pergunta, o que eu ganho, né, fazendo parte? O que eu ganho me associando? O que eu ganho? Cara, se perdeu aquilo que o Miguel falou sobre a consciência de classe coletiva, cara, você ganha uma categoria melhor, mais valorizada, de pessoas conscientes, e não que vai ficar aí sendo manipulada, mas de pessoas que pensam e sabem o que é melhor para si e para os outros. Então, isso faz falta hoje, porque cada vez mais está morrendo. Daqui a pouco nós vamos virar robôs, né? Manipulados, né? Vamos ser cordinhas na gente, entendeu? Então, tem que tomar um cuidado, porque nós somos seres pensantes e a gente tem que entender que, embora não exista uma receita do bolo, assim, vocês querem a receita do bolo? Não existe uma receita do bolo, mas existe um passo a passo a ser seguido e que lá na frente pode dar certo. E, geralmente, ainda por cima tem as resistências, porque o patronal, e hoje em dia está muito estranho você falar em patrão e empregado, porque existem pessoas que meio que viajam nos dois, né? Hoje eu estou como empregado, mas amanhã eu estou contratando um colega, e percebe? Então, é muito complicado. Então, tudo está muito louco hoje em dia. Para a gente chegar num consenso aí, precisaria de uma consciência individual, vamos dizer, de reunir, levar essa consciência para cada cidadão ter uma consciência melhor. E não é fácil, isso não é tarefa da noite para o dia, com, vamos dizer assim, uma força midiática que te tira, né, essa parte crítica, né, do cérebro, para você não pensar e muitas vezes não pesquisar, e muitas vezes pela opinião dos outros ou da massa, ou seja lá o que for. Então, eu sempre fui muito pensador nessa parte, e eu falo para todo mundo que eu conheço, gente, não é assim, é assado, nós temos que tomar esses caminhos, né? Enfim, não sou perfeito, não cometo, não dizer assim, sempre, se eu errar, é porque fui tentando acertar, né? Porque a gente tenta e é com paulada mesmo, não tem jeito. Mas basicamente é isso. Os movimentos, eles existe muita tentativa de iniciativa, mas não existe almoço grátis, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes não querem. Eu uso muito essa expressão. As pessoas não querem pagar um preço, né? E quando envolve, peraí, eu que vou, ninguém quer ser o protagonista, né? As pessoas querem o glamour, querem o sucesso, isso faz parte do ser humano, mas não é uma coisa. Ninguém quer carregar o piano, né, queridão? É isso. O que mais? Eu vou falar uma coisa que, assim, eu adoro isso, e durante essa pandemia, fazer essas lives me deixou isso muito claro. E essa fala do Regis agora, que aquilo que você faz que é bom só para você e não for bom para os outros, daqui a pouco não é bom nem para você. Uhum. Né? Então, eu vou lá e resolvo o meu. Tá legal. Né? Aquela velha história, né? Você não se importou com aquele, beleza. Aí você não se importou com, daqui a pouco não tem ninguém para se importar com você. Mas essa coisa de querer o Google, né? Como é que as pessoas virem perguntando para eles como é que faz, não sei o quê. A gente vai fazendo. A gente faz parte de um grupo que reúne técnicos e produtores do Brasil inteiro, né? Acho que o Regis saiu porque teve uma hora que estava ficando demais, né? Mas que é a Graxa BR, sim. Então, a gente tem um monte de pessoas incríveis. Não, né? eu estou lá ainda. Tá? Tá. Grandes profissionais né, do Brasil inteiro e tal. E eu juro que teve uma hora que, com essa história da pandemia, inclusive a campanha Show de Solidariedade, que a gente abraçou, o IATEC, junto com o Tony Garrido, né, a gente se envolveu muito com isso, foi porque é difícil. Para onde que a gente ia
foi procurar o IATEC, vendo no IATEC esse lugar de seriedade, de alguém que poderia, de uma instituição que poderia catalisar, né, esses profissionais, músicos, técnicos e produtores. Mas a gente achou que em algum momento, talvez, eu pelo menos tive essa esperança, de que ali a gente ia conseguir se organizar, né? Porque uma hora você está trabalhando para caramba, você não tem tempo e tal, mas, de repente, a gente estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo lascado, entendeu? Essa que era a situação. E aí o inimigo era comum, era a falta de trabalho, era a pandemia, era tudo isso. Vamos nos unir, eu fiquei nessa esperança. Cara, é um monte de... As pessoas só reclamam, sabe? As pessoas ou criticam ou passam a maior parte do tempo apontando o problema. Problema, para mim, é para ser identificado, ser analisado e, a partir daí, vamos ralar. Vamos meter a mão na massa e vamos resolver o que eu posso fazer, um passo de cada vez, entendeu? E ver quais são as soluções que a gente encontra. Então, nós temos um problema em comum. Nós temos. Ele acabou de dizer, olha quantos braços o satélite tem para ter aí abraçar. É o teatro, é o mundo do show business, é dos técnicos, é circo, é publicidade, é modelo. É muita coisa, cara. Imagina, tinha que ser uma holding, entendeu? Tinha que ser praticamente uma Petrobras para dar conta de tudo isso. E até pegando um gancho, Elza, nessa palavra, a gente, por mais que seja um guarda-chuva, mas as pessoas se incomodam porque o grupo A, o grupo B, ele está se organizando. Mas espera aí, vamos nos organizar também. Não, prefere criticar o grupo A e o grupo B porque estão tendo um protagonismo maior. Quando, na verdade, e é isso que eu falei para os técnicos, não, a gente tem que ter o nosso protagonismo também. E nos unir e nos organizar. Não ficar se lamentando porque o grupo A, o grupo B está se tendo protagonismo. E isso eu deixei bem claro. E tem uma frase que eu sempre deixo claro assim para todo mundo, que é assim: a nossa insatisfação com o presente nos projeta para o futuro. Se nós estamos insatisfeitos, né, a gente tem que nos projetar para o futuro e encontrar meios. E essa é a frase que eu sempre considero muitas vezes. Miguel, como é que estamos aí? Elza, quer falar mais alguma coisa? Nós passamos bem do tempo já aqui. Então... eu acho que a gente tinha que fazer outro aulão. Pronto. Eu ia falar isso, falar, Miguel, a sensação que a gente tem toda vez. A gente marcou uma live, não foi, Régis? Viraram duas. Porque é muito assunto. Gente, é um assunto que a gente tem que falar. People, Ricardo, Dedé, André, Moisés, Alê, Miguel, Galega, galera, Vera, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar disso. A gente não vai virar esse barco. E ninguém vai fazer isso pela gente. Quem está aqui tem assistido aula comigo, eu tenho falado isso esse ano inteiro. Você comece pelo vereador da sua cidade, entende? E não fique esperando que ele tenha uma pauta para falar de cultura. Ele não vai ter. Olha só, o Régis estava dizendo, os sindicatos foram todos endemonizados, né? Imagina, a cultura também. Então, nós estamos... A gente está no chicote, meu amigo. A gente está lascado para o cano. Então, agora é a hora da gente realmente, assim, ninguém vai fazer isso pela gente. Se você não trouxer prontinho para um vereador ali, aquele que dá para falar com ele, então vai lá e leva uma pauta de uma comissão de cultura da cidade, não vai rolar. E assim vai em todas as instâncias, entendeu? Não tem ninguém, olha, tem lá, né? A galera das gravadoras, os artistas têm um lobby deles, chegam lá, batem na porta, dona fulaninha deu Beltraninha, que vocês todo mundo sabe, vai lá e conseguem as coisas. As grandes players, né, as grandes empresas, as Dream Factory da vida, os Rock in Rio, essa gente também se une, entendeu? Eles se unem, chegam lá e falam e abrem as portas e tal. E a gente não tem ninguém. Então, se a gente não fortalecer, né, o nosso quadrado, vai ficar patinando nesse lugar. E eu detesto reclamação. Quem reclama está clamando de novo. E eu não vim aqui para isso. Então, assim, só que, de novo, a gente viu ali algumas discussões, né, Régis? Tem uma hora que começa a dar uma desanimada. Por isso que eu bato palma para esse homem. Porque dá uma desanimada, sabe? Você fala para aquela pessoa e tem umas coisas que você fica falando, meu amigo, olha só, tem esse caminho assim, você pode isso. Ele continua na reclamação, ele nem ouve o que você está falando. Ele continua ali, não é, Régis?
Quantas vezes o Regis vinha e falava, olha, mas assim. Não, o cara quer reclamar porque o Miguel contratou e não pagou, Então, vamos ficar eu tenho com casos essa. de gente que não recebeu. Mas eu não quero aparecer, eu quero que entre com ação, mas eu quero ficar sem aparecer. Como assim? Se eu vou entrar com uma ação... já aconteceu isso. Tem alguém aí que está querendo falar? Não sei, Miguel. É o João? Eu queria só explanar rapidamente aqui que a conversa é tão boa que é aquela conversa que a gente se encontra ali no portão de casa com o vizinho e aí o papo flui tão bom, que quando você vê, passou 40 minutos a gente conversando. De tão bom que é conversar com vocês e o papo inteligente e fluindo. É isso. Obrigado pela oportunidade. Bom, gente, nós chegamos aqui, o Moisés Regis está aqui, ele é o nosso coordenador de formação e a gente trabalha muito junto. Então, assim, nós já estamos aqui, vamos ter que combinar daqui a pouco um retorno. Eu agradeço demais, Elsa. Nossa, sua participação foi maravilhosa, foi, sabe, essa coisa que é você, né? Essa simpatia, né? E, sabe, o espírito sempre vivo, né? Muito legal isso. E você, Regis, uma puta experiência, assim, sabe, essa lucidez que eu acho que é necessária nesse momento, né? De separar esse joio, sabe, desse trigo que colocam para a gente aí meio estragado, sabe? Que é o sindicato não presta, a organização não é boa, a pejotização, que é uma coisa que podia ser legal para muitos trabalhadores, acaba sendo um instrumento de escravização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, há várias questões. A questão do CBO também, que eu acho que é uma discussão nacional importante para todos, né, no país, fazer um inventário das ocupações e, depois desse inventário, o que precisa ser revisto, revisado, que muita coisa precisa ser revisada. Até, Miguel, desculpa, para esse CBO, ele precisa da participação da gente. Sim, entende? Sim. Porque assim, a visão que eu tenho da experiência que eu tenho é diferente várias da do mãos. Regis. São Sabe? várias mãos construindo. Não é? Isso é uma Sim. coisa que é fundamental. Até isso. Aí você vai falar, mas eu não fui contemplado, querido, tu não foi na reunião do síndico, fofo. É isso. Queria agradecer a todos pela presença e eu preciso ler um recado institucional, por favor. Então, já deixo um beijo da Elsa. Regis, obrigado. Olha, muito boa a participação de vocês aqui. Estamos à disposição. Espero. Tem muita coisa, muita experiência que a gente adquiriu, muitas situações. Não dá para resumir tudo, é uma pena. Não, você vem de mas novo. Faz parte. Tá? Alguma coisinha a gente tenta ajudar e com certeza as pessoas vão ter uma outra ideia do que é a necessidade de ter uma entidade que represente. Né? Ótimo. Obrigado pela Boa noite, consciência hein? de classe. Obrigada. Pela consciência de classe. Agradecemos a todos pela participação. Esse e os demais aulões têm como propósito provocar, orientar e motivar os bastidores. Essa é mais uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da organização social Acesso e o apoio do coletivo Backstage e Infino. Eu encerro essa noite agradecendo demais a presença de vocês, viu? Maravilhosa aqui a noite. Uma boa aula. Obrigado. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Regis. Obrigada. Obrigado. Sucesso a todos. E estou